Olá pessoa, tudo bom? Se você é artesã, você não pode deixar de assistir esse vídeo até o final. Eu tenho informações aqui que vão mudar a sua vida, a sua forma de encarar bem o seu artesanato e transformar o seu ateliê em uma forma de negócio sustentável e rentável. Antes de mais nada, eu quero que você assista esse vídeo até o final e que você saiba que esse não é um vídeo que vai te vender um curso ou que você vai ter que pagar alguma coisa para saber do que se trata todo o assunto. Não é isso, né? Eu não gosto desse tipo de abordagem, de começar a te dar alguma coisa e no final querer te cobrar para você saber da informação. Essa não é a nossa ideia nesse vídeo. A nossa ideia é mesmo passar a nossa história para vocês e a partir daí você conseguir construir a sua forma de pensar, pensar de uma forma diferente para conseguir alavancar o seu negócio na área do artesanato. Eu sou a Fabielle Bacelar, casada há 5 anos com o Adriano. Nós dois somos formados em administração de empresas. Eu comecei a minha carreira profissional com 14 anos de idade. E eu fui trabalhar, meu primeiro estágio foi numa loja de decoração de festas. E ali eu me apaixonei, né? Me apaixonei por vários tipos de artesanato que eram usados naquelas festas. E continuei, né? Saí, fui estagiar no Sebrae, tive uma série de outros contatos com o mundo dos negócios. E nesse mesmo período fazia minha faculdade. E no final terminei a minha vida, que eu chamo de minha vida corporativa, como administradora de uma loja de cosméticos lá na minha cidade. Eu sou de Teixeira de Freitas, Bahia. E por uma série de motivos eu pedi para ser demitida e voltei para casa dos meus pais. E foi aí que começou, né? Começou de fato o meu grande interesse pelo patchwork, que hoje é o meu artesanato funcional, é o que eu uso hoje para ter uma renda extra e ter uma renda até quase que principal na nossa casa hoje. E começou tudo nessa fase. Na casa dos meus pais, eu comprei uma máquina de costura e fiz todo o meu enxoval, porque eu estava noiva nessa época do Adriano e eu resolvi fazer meu enxoval todo. Então, sentei, pesquisei, peguei revistas, peguei várias outras coisas e montei a minha primeira colcha. Eu sou ousada, comecei logo com uma colcha, porque era um sonho do Adriano ter uma colcha de patchwork e não tinha ninguém para fazer para nós. Então, no dia do nosso casamento, eu dei para ele uma colcha de patchwork toda quiltada à mão. E foi muito legal, foi aí que começou o meu envolvimento com o patchwork todos os dias. Quando a gente estava recém-casado, nós não tínhamos dinheiro para investir em uma grande marca, investir em uma logomarca, a gente não tinha nada disso. Eu só sabia que eu gostava de mexer com o patchwork. E ele me incentivava, falava, não, faz patchwork, vai ser legal, vai ser ótimo. E a gente não tinha isso como uma fonte de renda, era um hobby pra mim. Foi aí que eu conheci a Márcia Gabler, e conheci a Márcia sim, na verdade eu já conhecia, mas ela me introduziu no mundo do patchwork, aquele patchwork gostoso, de sentar, de fazer à mão, de aprender técnicas. Ela me apresentou um outro patchwork, eu só conhecia o patchwork à máquina, e ela me apresentou o patchwork à mão, que tem um acabamento perfeito, e foi muito legal. Eu passei mais ou menos uns 6 meses, junto com a Márcia e junto com outras pessoas, fazendo patchwork toda semana. E depois desses 6 meses, a Márcia viajou e voltou de uma feira de artesanato. E ela voltou com uma revista linda, cheia de detalhes de pano de prato. E ela falou, Fá, você quer ganhar um dinheiro com patchwork? Eu falei, claro, eu amo fazer patchwork. Aí ela falou, vamos fazer uns panos de prato e levar para um retiro de casais, o que você acha? Eu falei, eu acho ótimo. E nós fizemos 32 panos de prato, eu fiz eles todo caseado à mão e levei para esse encontro de casais, para esse retiro. E lá nós vendemos todos. E foi aí que eu consegui o primeiro dinheiro com patchwork. Fiquei fascinada, falei, nossa, que legal, eu consegui ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto. E ali, aqueles primeiros R$300, eu tomei uma decisão de reinvestir.
Então eu comprei uma tábua, um cortador circular, uma régua e consegui comprar 10 metros de tecido. E foi aí que começou. Eu passei 1 ano e meio só fazendo e reinvestindo, fazendo e reinvestindo. Toda encomenda que eu pegava, eu conseguia transformar aquele dinheiro em novas matérias-primas e em novos materiais para usar dentro do meu ateliê. E esse 1 ano e meio foi muito legal, porque eu não fazia nenhuma retirada pessoal, era muito interessante. Todas as vezes que eu ia para algum lugar, eu olhava, nossa, que esmalte bonito, que lindo, nossa, mas custa 10 reais, é mais de meio metro de tecido, não vou comprar. Eu não comprava nada para mim, pessoalmente, mas eu comprava muitas coisas para o ateliê. Depois de 2 anos e meio que eu fui introduzida no patchwork, comecei a ganhar um dinheirinho, investi no ateliê, a gente começou a passar por uma crise financeira. Por causa da crise que o Brasil estava passando na época, né? Ainda nós estamos saindo dessa crise. E o que aconteceu? O Adriano, ele é consultor. E nessa época, vários empresários que tinham o Adriano contratado resolveram suspender os contratos como uma prevenção para a crise. Então eles suspenderam os contratos do Adriano, claro que a gente tinha uma reserva para poder sustentar durante um tempo, mas aí a gente se viu numa situação que a gente nunca tinha passado antes, né? Com 2 anos e meio de casadas e numa situação que a gente não gostaria de estar. E foi aí que a gente sentou e foi reavaliar nossa estrutura na casa, o nosso orçamento, ver o que a gente ia fazer para sair daquela situação. E o que aconteceu? Nós fizemos um trato. Se aparecessem contratos, como eu também sou formada em administração, eu iria ajudar o Adriano. Se aparecessem encomendas de patchwork, ele iria me ajudar. E assim a gente ia, né, se sustentar e conseguir sair da situação que nós estávamos. E vocês sabem o que aconteceu? Pois é, o Adriano virou meu assistente, porque foi aparecendo muito mais encomendas do que foi aparecendo contratos para ele na área empresarial. E aí ele começou a me ajudar a dobrar tecido, passar e cortar, e eu ia para a máquina e costurava. Nesse período, eu já não precisava comprar tanto material, a gente estava com a situação financeira bem apertada. Então, eu falei, vamos comprar só quando realmente for necessário para entregar uma encomenda. Fechei todas as gavetinhas e não deixava mais sair nenhum dinheiro para comprar nada, a não ser que fosse realmente muito necessário. E aí nós passamos esse período e o que aconteceu? Eu ia nas lojas para comprar material, chegava lá, as pessoas me falavam, não tem tecido. Gente, eu preciso de um tecido azul. Eles me falavam, não tem, a gente não está comprando por causa da crise, só tem os que estão na prateleira. E aquilo me fervia, eu saía de lá com muita raiva e ficava, gente, eu vou começar a comprar da fábrica, porque não tem jeito. Como que a gente vai sobreviver como artesã se eles não querem comprar material pra gente? E esse negócio foi fervilhando. No início agora no início do ano passado, em 2016, eu fiquei assim, gente, eu acho que eu tenho que juntar as mulheres e começar a comprar direto da fábrica. E a gente já fazia isso, na verdade, há um tempo, mas era assim, a cada 6 meses nós juntávamos um grupo de amigas e comprávamos direto da fábrica nesse grupo. Aí passava mais 6 meses, nós comprávamos de novo. Mas para mim, né, para nós que estávamos precisando de uma rotatividade de material, não estava sendo suficiente. Então eu tive a ideia de começar a juntar as mulheres para comprar direto da fábrica. Mas para isso a gente precisava de uma plataforma, né? E foi aí que o Adriano estudou, porque nós também não tínhamos dinheiro para conseguir montar o site. Ele passou todo o tempo que eu estava costurando, ele cortava os tecidos para mim, eu começava a costurar, ele ia para o computador e estudava como montar uma plataforma digital. Porque a ideia era, tem que ter uma forma de administrar isso mais rápida, porque antes era no papel e caneta, a gente não ia ter tempo para isso. Ele conseguiu montar o nosso site e em março de 2016 nós abrimos a nossa primeira campanha. Foi super legal, teve uma ótima aceitação, abrimos uma campanha de compra direto da fábrica com o preço de custo.
E aí, gente, foi crescendo, né? Foi crescendo a situação, a gente começou a conseguir a matéria-prima que a gente estava precisando e continuamos atendendo os nossos clientes, né? Que a gente estava ali naquele momento crítico da nossa vida de conseguir juntar um dinheiro para poder sair da situação financeira que a gente estava. Foi ótimo, teve uma ótima aceitação, todas as artesãs gostaram da ideia. E aí a gente começou, uma vez por mês, fazer compras para poder atender todo mundo. Vários estados do Brasil nós começamos a atender dessa forma e nós percebemos que muitas mulheres que estão fora do Sudeste não têm um acesso fácil a tecido e a material. E foi aí que nós começamos a atender essas mulheres, né? Dar acesso para elas terem a mesma condição de trabalho que a gente tem de ter tecido mais fácil, de ter material de patchwork, acessório, lâminas, cortadores, tudo com uma certa facilidade. Nessa época que a gente tinha que correr atrás de material e não achava, e durante toda essa fase que eu gosto de chamar de a reforma do ateliê, o Adriano ele foi fundamental, ele foi a pessoa que me incomodou o tempo inteiro. Porque ele falava, você tem que agilizar o processo de produção. E eu ficava, Adriano, não vem com essa linguagem administrativa porque eu já conheço isso, não faz sentido. Eu quero trabalhar, mas eu quero ter prazer no que eu faço. E ele falava, não, tudo bem, você pode ter prazer no que você faz, mas você tem que otimizar, agora não é só você, tem eu também. E aquilo tudo me incomodava muito, porque eu achava que ele estava invadindo meu espaço e atrapalhando minha forma de trabalho. Mas, na verdade, o que ele estava me ajudando a fazer? Ele estava me ajudando a trazer a visão administrativa que eu tinha aprendido na faculdade para dentro do ateliê. Porque antes eu tinha um ateliê só como uma forma de relaxamento. E a partir daquele momento eu precisava ter o ateliê como uma forma de renda. Então eu não podia me comportar mais daquela forma. Não podia me conformar, eu tinha que procurar realmente alternativas, e era isso que eu não queria. Eu não queria perder o gosto, né, de trabalhar com aquilo, não queria transformar em algo chato, mas naquele momento ali eu precisava dessas observações que ele estava fazendo comigo. E nós começamos essa reforma do ateliê, não foi uma reforma física de pintar paredes, não foi nada disso. Nós começamos a rever todos os processos que nós tínhamos, ele me ajudou a rever todo o processo que tinha dentro do ateliê. Desde a fase da compra, até como que eu organizava os tecidos, como que eu fazia para poder produzir as peças, era tudo uma grande loucura quando ele entrava lá dentro para me ajudar. E a ideia não era essa, nós precisávamos de um impulso e precisávamos começar a produzir mais. E aí foi aí que tudo aconteceu, assim, os meus olhos foram se abrindo para essa parte financeira e administrativa, e eu comecei a perceber que da mesma forma que eu estava confortável, querendo ganhar dinheiro com o patchwork e com o artesanato, mas me comportando como se fosse um hobby, eu imagino que você também pode estar nessa mesma situação que eu, querendo ampliar, querendo crescer, querendo ver o seu ateliê ganhando um nome, você sendo reconhecida como profissional, mas ainda se comportando de uma forma como se fosse um hobby, como se fosse um passatempo, porque é o que você gosta de fazer. Eu precisei mudar isso, sabe? E eu quero ser para você aquilo que o Adriano foi para mim, Eu quero ajudar você a pensar que existem outras formas de ainda ser prazeroso, mas do seu trabalho ser mais produtivo, E existe uma série de coisas que você vai poder fazer junto comigo para alcançar esse objetivo, de conseguir ter uma independência financeira através do seu negócio dentro da sua casa, se você quiser. E aí o que aconteceu? A chacoalhada que o Adriano me deu me fez sair de uma zona de conforto e começar mesmo a alavancar o meu negócio. E eu não falo simplesmente dessa compra coletiva que nós começamos a fazer através do site que ele montou, mas de toda a minha postura enquanto artesã diante do meu ateliê todos os dias. Eu saí de uma média mensal de produção
de 20 a 25 peças por mês para 336 peças. Né? E isso foi muito legal, né? Eu tive um aumento de produção de 480%. Gente, isso no nosso orçamento influenciou grandemente. É isso, né? Era isso que eu queria. Eu comecei o ano de 2016 numa posição totalmente confortável, fui chacoalhada pela crise e levei a crise como uma oportunidade de crescimento. No final do ano, a gente teve a oportunidade de participar de algumas feiras aqui no nosso estado, de conhecer, né, o mundo que existe por trás disso tudo e de ver que tudo aquilo que a gente tinha passado era válido para as outras pessoas. Né? Muita gente chegava e falava, como que você conseguiu? Como que você conseguiu produzir 336 peças do nada? Né? E o que aconteceu? Pode ser que não seja muito para você, né? Mas para mim foi muito. E eu preciso considerar essa fase da nossa vida como uma fase que a gente conseguiu identificar algumas posturas que eu tinha, e que pode ser que você tenha também, que se você mudar, você vai ter a chance de alavancar o seu negócio. Né? Eu quero te fazer algumas perguntas e ver se você se identifica com alguma delas. Já aconteceu de você entrar numa feira e olhar uma peça de alguém muito famoso e parar e olhar e falar, nossa, mas eu consigo ter o mesmo acabamento que essa pessoa, por que o meu ateliê não tem sucesso igual o dela? Meu ateliê é um negócio? Realmente é um negócio lucrativo? Ou ele é apenas um hobby? Vale a pena você parar para pensar nessas coisas, para você reaver a sua forma de trabalho no dia a dia. Você acha que você não consegue alavancar o seu ateliê porque você não tem dinheiro para investir? Não é bem isso. Você já tem tudo. Eu comecei toda a minha fase com R$300. Né? Você também tem a chance de começar com quase nada. Na verdade, a gente começou a fazer os panos de prato com R$70. E esses R$70 que trouxeram os 300 e que eu fui reinvestindo e que hoje sustenta, né? Sustenta os nossos dias. Então, para pensar um pouquinho em como que você tem se comportado diante do seu ateliê e comece a elaborar um plano para transformar o seu ateliê em um negócio lucrativo.